eu sei que em lives falaram, um exemplo só, eu sei que em lives falaram mal de mim. E tipo assim, se o que falaram for verdade ou não, isso pra mim, pelo jeito que eu sou, não importa. Não tem diferença alguma. Não vai agregar nada de positivo na minha vida. Então simplesmente eu ignoro. E assim, por isso que eu falei que eu não vou citar nomes, mas se a pessoa se irritar é porque a carapuça serviu. É o seguinte, Adriano, 90% de homens e mulheres que perdem o tempo de ficar horas em uma live inventando calúnias, difamações e demais coisas similares de outra pessoa, 90% de homens e mulheres que fazem isso, desculpa até o termo que eu vou usar, sei lá, se for agressivo ou nocivo, mas 90% dessas pessoas é porque tá tendo falta, tá tendo escassez de ter relações sexuais, por exemplo. É uma coisa que causa muita frustração na pessoa. Aí, como ela, por exemplo, não tem falta essa escassez de ter relações sexuais, um exemplo só, tá? Aí ela pega essa frustração e joga essa frustração pra inventar calúnias e difamações. Ou seja, ela usa uma energia, ela devido à escassez de algo que ela não tem, ela usa a energia da frustração pra inventar calúnias e difamações. E simplesmente não importa. Não importa se falam bem ou mal de mim, sabe? Não importa. Só importaria, seria tolice da minha parte se eu abraçasse aquilo, se eu deixasse o meu ego tomar conta e, inclusive sendo mentira, ainda assim, eu tomar as dores e ficar ofendido. A coisa mais viável que eu posso estar fazendo é simplesmente ignorar. Esse tipo de coisa, Adriano, não agrega nada na vida das pessoas, sabe? Porque é o seguinte, graças ao sagrado eu tenho minha maravilhosa esposa Sara, eu tenho meus lindos enteados, e assim, tirando eles que eu citei, minha esposa, meus enteados e meu filho, tirando essas pessoas, que são pessoas que eu amo, eu me importaria se elas falassem algo de mim, mesmo se fosse sendo verdade ou mentira. Se elas falassem algo de mim, aí eu me ofenderia, porque por eu amar elas, eu daria importância no que elas estariam falando. Agora imagina se eu vou dar importância pra pessoas que não tem nem como eu odiar, porque tem pessoas que não valem nada, é tão vazia de alma, tem pessoas que não valem nada que você emanar ódio pra ela, tá sendo algo bom pra ela. A pessoa é tão vazia, a pessoa é tão oca, que nem compensa você mandar ódio pra essa pessoa. Porque mandar ódio pra essa pessoa dá pérola aos porcos. A pessoa é tão vazia de sentimentos que nem o sentimento de ódio ela merece receber. E determinados conteúdos, determinadas lives de ficar picuinha, de ficar o Bela Bosta Brasil fazendo parte de lives no Kawaii também, é algo fútil, algo irrelevante, algo inútil. Você merece mais que isso. Então, eu não penso dessa forma, mas é o seguinte, você merece mais do que pessoas aproveitadoras que ficam procurando aproveitar o espaço que você cede a elas pra elas ficarem falando merda, ficar defecando pela boca. Não, eu fiquei sabendo que você tem uma live de temática religiosa, é um assunto interessante pra caramba, desde que tenha respeito entre os participantes. Agora lives que é pra um ficar falando mal do outro, pra saber se outra pessoa tem chifre ou não, se a outra pessoa dá o terceiro olho ou não, enfim, se ela tem sonhos eróticos com outro participante, essas coisas são totalmente irrelevantes, fúteis. Em questão de audiência, em questão de visualizações, é o seguinte, mesmo se tiver muitas visualizações desse tipo de conteúdo, mesmo se um tipo de live desse tem visualizações, é o seguinte, fazendo uma metáfora de que esse tipo de live seja uma merda, fazendo uma metáfora, merda vai ter um monte de mosca posando. Então é o seguinte, muita audiência em vídeo que não presta, não significa que o vídeo é bom, significa que só atraiu mosca, porque mosca se sente atraído por merda. E, sinceramente, uma frase que eu gosto muito que a minha amada fala é o benefício da dúvida. O benefício da dúvida. Se até o momento a pessoa não apresentou alguma maldade, não apresentou, não que não tenha. Se até o momento ela não apresentou alguma maldade, dê o benefício da dúvida e vê até onde isso vai. Agora, a partir do momento que a podridão é revelada, simplesmente se retire, simplesmente ignore. Entendeu? O mais importante é ignorar e ir atrás do que agrega na vida, sabe? Porque assim, não é o que o Mazzaropi, o que o Papa João Paulo II, o que o Silvio Santos, o que o George Bush, o que o Barack Obama falou, o que o Bolsonaro ou o Lula falou, independente da pessoa, não é o que ela fala de mim que vai revelar a verdade de como as coisas são atrás da câmera. O mais importante é o quanto eu tô feliz com a minha como eu disse, todo mundo tem um livre-arbítrio. Eu simplesmente, quando alguém é pilantra comigo, eu me afasto, ignoro e pronto. Entendeu? E vida que segue. Se a gente ficar dando importância, a gente deixa de viver a nossa própria vida pra ficar tentando agradar os demais. Se Yeshua, se Jesus, se Sananda não agradou todo mundo, imagina os outros meros mortais, tá entendendo? É irrelevante determinados assuntos, determinadas coisas em live, ou a gente segue a nossa própria vida, faz a nossa própria história, ou a gente perde tempo tentando agradar todo, tá entendendo? Agora, boa parte de lives que tem nessa plataforma parece participantes do BBB. Eu até uso o termo, errado ou não, eu até uso o termo do BBB, eu uso o termo Bela Bosta Brasil. Bela Bosta Brasil. E, infelizmente, no Kawaii tem muitas lives que são desse tipo. Porque quem estiver escutando depois, a carapuça vai servir ou não. Se a pessoa se doer, ela sabe que é com ela. Então é que a carapuça serviu. Então, e fica num loop infinito de futilidade, de coisas inúteis, que não tem nada pra agregar. Sei lá, tem documentários. Eu acho que só o fato da pessoa ficar deitada numa calçada à noite, olhando o céu, sem fazer nada da vida, entre aspas, procrastinando, que é o ócio criativo, é mais vantajoso pra aquela pessoa do que participar de determinadas lives que inclusive, 90% das coisas ditas são mentiras.
usada só pra ofender, só pra atingir o demais. Eu tomei uísque com Red Bull, ou seja, eu tomei uísque com energético, eu caguei e andei para isso. Esse tipo de conteúdo que eu falei de lives inúteis, fúteis, é tocar tambor pra maluco dançar. Tocar tambor pra maluco dançar, a música nunca irá acabar. Então é o seguinte, lives que tenha conteúdo que nem o citado sobre tema religião, eu respondo por mim e por minha esposa. Lives que agregam algo na vida, tranquilo participar. Agora ficar de mimimi, blá blá blá, fazer parte desse tipo de coisa, não conte conosco, porque não condiz com o nosso jeito de ser. Esse tipo de conteúdo que eu falei de lives inúteis, fúteis, é tocar tambor pra maluco dançar. Tocar tambor pra maluco dançar, a música nunca irá acabar. Então é o seguinte, lives que tenha conteúdo que nem o citado sobre tema religião, eu respondo por mim e por minha esposa. Lives que agregam algo na vida, tranquilo participar. Agora ficar de mimimi, blá blá blá, fazer parte desse tipo de coisa, não conte conosco, porque não condiz com o nosso jeito de ser, certo?